Bom dia, dando início ao nosso Café com Conexão. Vou colocar uma música, o tema da live, já nós iniciamos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada. Excelente dia para você também, Rose. Que bom. Vamos escutar um pouco a música e já a gente inicia. Aproveita para encaminhar a live. Bom dia. Coragem para nos tornarmos o que viemos para ser. Muitas vezes a gente não tem coragem, porque para a gente ser realmente, nós precisamos olhar para dentro. Só que é no ser que eu vou ter. Falaremos sobre isso. Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rosiane. Bom dia, Lê. Bom dia. Então vamos lá para a nossa live. Coragem para se tornar o que veio ser. Você sabe quem é você? Você sabe o que veio para ser? Você faz e vive o seu propósito? Diante de um esgotamento, de um cansaço, de alguma situação angustiante, você se fragiliza? Você se entrega, você desiste, ou você tem coragem e se entrega a Deus, se socorre, ora, vigia. Qual é a sua ação diante de um momento desafiante? Então, durante a nossa vida, em vários momentos, passaremos por dificuldades, enfermidades, provações, de forma que muitas vezes o nosso corpo entra numa estafa, a gente se sente sem forças, sonolento, queremos às vezes até desistir. Muitas vezes a gente precisa de um momento sim de descanso, de introspecção, de reflexão, de reclamar. Reclamamos e ficamos na reclamação. E esquecemos de olhar o que precisamos fazer. Porque a hora que daí a gente acaba desistindo, nós nos afastamos daquilo que viemos ser e o que devemos fazer. Existe um passo a passo, eu vou passar no decorrer da live. Então, às vezes, o desafio é tamanho, a angústia é iminente, ou você está repleto de lutas, de problemas, de provações, que você está cansado. E aí você volta, desiste, se enfia num buraco, permanece deitado, até que tudo passe. Tem uma linha tênue. Não que você não precise, às vezes, um momento de introspecção, de reflexão, de análise, mas não pode ficar nesse buraco para sempre, ou até que tudo se resolva por um milagre, porque se algo está acontecendo, algo precisa ser visto, algo precisa ser modificado, alguma ação precisa ser tomada. Então, no momento em que a gente está em uma situação muito complicada, muito complexa, ficar esperando que aquilo passe como num passe de mágica ou ignorar e desistir não é a solução. Ficar deitado, você fica num movimento contrário à vida. Você fica esperando a solução vir de um terceiro ou a solução vir do externo.
Quando você precisa olhar para dentro de si e ver o que você precisa fazer com aquela situação. Por que aqueles contextos se repetem? Ou por que você passa por essa provação? Por que essa dificuldade está novamente batendo na tua porta? Por quê? Então, se algo dói, te angustia, é porque tem algo para ser visto, para ser reparado, para ser incluído, para ser liberado. Se algo dói, é porque tem algo para ser reparado, incluído, liberado ou visto. Dessa forma, ter a coragem para olhar para isso, para você incluir o excluído, você ver o que não foi visto, você liberar o que está preso. Faz parte desse processo de você se conhecer. Porque muitas vezes as dificuldades e os conflitos, eles se repetem para te mostrar que algo não condiz ou que algo precisa ser reparado, porque você daí não está vivendo a sua realização. Não que vai ser uma realização o tempo inteiro, mas se eu tô no momento recorrente de problemas e dificuldades, o que eu preciso ver? O que eu preciso reparar? O que eu preciso liberar? O que eu preciso incluir? O movimento cabe a você. Quantas gerações, presta atenção, quantas gerações antes de você estão aguardando o seu movimento de cura, de liberação, de inclusão? E quantas gerações após você serão beneficiadas com a inclusão, com a cura, com a liberação que você pode fazer? Por que, Thaís? Se o recorrente, se a dor recorrente, se a dificuldade, a aprovação está acontecendo com você, que você tem aí uma missão para fazer dentro do seu sistema familiar. O que isso tem a ver com o que eu vim para ser? Tudo! Nós temos vários propósitos na vida. Algo para reparar dentro do nosso sistema, algo para levar adiante, outros projetos na nossa vida. E quanto mais eu vou olhando para esses contextos que bloqueiam a minha vida, ou até a nível de sistema familiar, de família, mais eu sou autêntica, mais eu libero para viver a minha verdade. Porque a hora que vem uma aprovação, uma dificuldade, você deita, espera a solução vir ou desiste, você se afasta da sua verdadeira identidade, ou seja, do seu ser. Mas para fazer esse processo de liberação, de inclusão, de ver o que precisa ser visto, tem que ter o quê? Coragem. Sim, porque coragem é agir com o coração. E eu acho que no movimento de coragem é onde a gente ressignifica e libera da forma mais profunda que tem. Então, muitas coisas às vezes são desafiantes ao ponto da gente desenvolver essa coragem que tem dentro de nós, que foi repassada por aqueles que vieram antes, para que algo seja rompido dentro de um sistema familiar, para que algo seja reparado dentro de um sistema familiar. E se isso tocou a tua porta, quer dizer que você tem capacidade suficiente para fazer. Basta você acionar a coragem que existe dentro de você. Então, se algo se apresentou a você, você está, de certa forma, a serviço da reparação do seu sistema familiar. Isso é um ato de coragem e amor. E quanto mais eu fizer isso, mais eu vou para minha autenticidade. Mais eu entendo, compreendo e capto o que eu vim, para que eu vim nesse mundo, o que eu vim ser aqui nesse mundo. E talvez o que você deseja tanto ter na vida, só terá se antes você fizer algo. Mas para você fazer algo, você precisa assumir o seu lugar.
Muito obrigada, Heitor. Muito obrigada. Você precisa assumir o seu lugar e ser quem? Quem que você precisa ser nesse mundo? A sua mãe, o seu pai, o seu filho, o seu marido, a sua tia, a sua avó? Você só precisa ser você. Você em essência. Quanto mais você fizer esse caminho de volta para casa, mais descobrir quem é você em essência, e isso vem através do autoconhecimento, que existem inúmeras ferramentas e técnicas aí para você acessar isso, mais autêntico você vive, mais verdadeiro você é, em primeiro lugar com você mesmo e depois com o outro. Então, para ter a vida que nós buscamos, desejamos, queremos, tem uma ordem. Porque tudo tem ordem. As 3 leis sistêmicas, pertencimento, hierarquia e equilíbrio, elas atuam na nossa vida, nas nossas relações, na nossa profissão, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E nesses contextos, tudo tem que ter uma ordem. Sem ordem, sem progresso. Sem ordem, sem prosperidade. Sem ordem, sem realização. Ou, se vier com desordem, logo se esvai. Ou é algo que a pessoa busca e quando alcança não faz sentido. Por isso que tem que ter uma ordem aí. E talvez para a gente ainda também conseguir aquilo que almejamos, buscamos, queremos, desejamos, de repente eu ainda preciso reparar algo dentro do meu sistema que afeta a minha vida. O que seria? Vamos supor que tem um excluído dentro do seu sistema. Você está identificado com esse excluído. Como que você vai prosperar na vida, se realizar, se não tiver essa inclusão? Por que eu? Porque talvez você está identificado. Mas você tem a capacidade, basta você ter a coragem para fazer essa inclusão. Porque ninguém prospera, ninguém se realiza à custa da exclusão de alguém. Mesmo que esse alguém você não conheça, seja aí um avô, tio avô, tudo mais. Outra coisa, exemplo, sua família vive num padrão de doenças repetitivas ou de falências repetitivas, ou sua família todas as mulheres foram traídas. São padrões repetitivos, perceba. Enquanto você talvez não reparar, não liberar, você vai estar atraindo esse tipo de coisa. Então você quer uma relação bacana, você quer uma vida próspera e abundante, você quer se realizar profissionalmente. O que eu preciso olhar antes? O que eu preciso reparar? O que eu preciso incluir? O que está me travando? O que está me bloqueando? E nesse processo de reparação, nós vamos para o primeiro ponto, daí para a gente realmente alcançar aquilo que a gente deseja. O primeiro passo é sobre o ser. Primeiro você tem que se tornar quem Deus quer que você se torne. Descobrir a sua verdadeira identidade. De onde você veio? Quem são seus ancestrais? Qual a sua história? Resgata isso. Quem não sabe quem é nem de onde veio, qualquer caminho serve. Alice no País das Maravilhas. E aí, você quer viver num mundo de fantasias ou você quer vida real? Descubra sobre você, a sua história, os seus ancestrais. Só aí você encontra muita coisa e se conecta cada vez mais com si mesmo, com seu verdadeiro ser. Então, o primeiro passo você tem que ser. Quem eu sou? Quem é a Thaís em essência? Quem é a Fran em essência? Quem é a Nube em essência? Quem é o Heitor em essência? A Cris? Quem é? Conexão com a espiritualidade. Autoconhecimento. Desenvolver inteligência emocional e mudança de mentalidade. Ou você, sem uma conexão espiritual, não somos
nada, nem ninguém, porque somos centelha divina. Sem uma inteligência emocional, são as minhas feridas emocionais, traumas e bloqueios que vão conduzir a minha vida. Cadê o meu ser? Eu sou uma pessoa que carrega a ferida da rejeição, do abandono, da traição, da humilhação, da injustiça. Ou seja, eu não estou sendo ainda a minha essência em verdade, porque isso aconteceu e registrou. Eu tenho que ressignificar para a Thaís acessar a Thaís em essência. Mudança de mentalidade é esse balde de crença limitante que a gente carrega. Que inclusive essa semana vai ter um post direcionado a isso. São crenças limitantes, foi aquilo lá que você ouviu. Além disso estão os seus emaranhados, suas lealdades inconscientes ao seu sistema. Então isso tudo indo para um autoconhecimento, você descobre quem você é. Primeiro você tem que ser você em essência. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Guarda essa frase no teu coração. Onde seus pais nasceram? Todo mundo vai saber. E onde seus avós nasceram? Qual o nome deles? Como que eles chegaram no Brasil? Se não foram os avós, foram os bisavós. Porque nós viemos de outros continentes. Quem é você? Quem não busca isso sente-se perdido, sente-se sem conexão alguma, parece que qualquer caminho que trilha não faz sentido. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou em essência, eu não fiz esse resgate para mim mesmo. Ao descobrir quem eu sou, eu começo a identificar comigo mesmo e com aquilo que faz sentido para minha vida. Segundo passo. Quando você sabe realmente você é quem você é, você começa o quê? A fazer. Fazer o quê? O que precisa ser feito. Aquilo que faz sentido. Então, quando você se torna aquilo que veio para ser, você começa a fazer as coisas que cabem a você. As coisas que ele quer que você faça. Sendo você no seu lugar, você vai ter a força e a coragem para fazer o que te cabe, os movimentos, viver o seu propósito, cumprir a sua missão espiritual, dar limites, fazer escolhas, trilhar o seu caminho. Muitas vezes a gente vai fazendo coisas aleatórias porque primeiro nós não fizemos o passo anterior. Eu nem sei quem eu sou. Então você começa a fazer, sabe o que? Coisas para os outros. Por isso que muita gente vive a história do outro, realiza o sonho do outro. Qual o seu sonho? Não tenho sonho. Qual foi o seu último sonho? Não sei, não lembro. Quantas pessoas eu já atendi que se esqueceram de si mesma e começaram a fazer tudo pelos outros. Elas fugiram de si mesma. E eu falo que isso você não inspira as gerações seguintes. É você se cuidando, se amando, se valorizando para quem está do teu lado, seja parceiro, marido, esposa, filhos, amigos, olhar para você e falar, uau. Pois é, eu comecei a fazer escolhas que condizem a minha verdade. Porque você tudo pode, mas nem tudo te convém. O que realmente te leva a realizar o seu propósito? O que realmente te leva a alcançar os seus objetivos? O que você tem que fazer? Porque daí vai aparecer um monte de coisa. Saber escolher isso com estado de presença, com um pouco mais de consciência, evita você dar murro em ponta de faca. Evita você novamente se decepcionar. Ser, daí você começa a fazer o que te cabe, ok? Sim, daí vamos pro terceiro passo, que é o ter. Aí quando você é você mesma, você faz o que te cabe, aí você começa a ter e receber aquilo que é seu por direito. Porque Deus não falou que estamos aqui para sermos felizes e felizes em abundância? Não está aqui para todo mundo se realizar?
Você só vai ter a multiplicação e o transbordo na sua vida quando você se identificar com você mesmo, fizer o que cabe, e esse fazer tá o teu servir, tá? Nesse fazer tá o seu trabalho, tá a sua entrega, tá o seu transbordo na vida do outro. Tem uma linha tênue, não tô falando fazer tudo de graça, mas é você fazer, entregar o que você tem de melhor. Porque quando eu deixo de levar adiante aquilo que eu tenho de bom, quando eu deixo de servir, eu deixo também de prosperar. E eu ainda impeço que o outro prospere. Daí vocês entram num círculo, num caminho de escassez, porque você sempre entrega com miséria. Transborda. Não fica esperando o momento ideal. Hoje quem está aqui, online, ao vivo, é para escutar isso, e depois quem vai escutar gravado novamente? Para escutar. Então eu aprendi sobre isso. Quando você você faz, você daí tem. E esse fazer é com transbordo, aí sim você vive o sobrenatural. Aí sim Deus multiplica na tua vida. Aí sim você tem uma fé que você sabe que Ele vai agir. O como é só um detalhe. Vai lá e faz o que te cabe. Porque a recompensa vem. Desde que você faça a sua parte. Então, encontrar-se, encarar seu destino com coragem, encarar sua vida com coragem, se entregar a Ele, que te acompanha em todos os momentos, é você ter a certeza que você está no caminho de cada vez mais trilhar a sua essência, a sua verdade. Então essa coragem, além de ter uma conexão muito forte espiritual, você vai desenvolver a coragem na hora que você olhar muito para o seu sistema familiar. Em especial para os homens da família, porque a coragem, né, é agir com o coração, a ação vem do masculino. Então, muitas vezes você desiste porque te falta coragem. Será que não está faltando pai na sua vida? Ai, mas eu tenho medo. Medo é um bloqueio. Porque medo sempre teremos. Esquece, se alguém falar, não, eu tenho uma técnica que não vai te deixar nunca mais com medo. Não existe. O medo é iminente a qualquer momento. Mas se apesar de ter o medo, eu uso ele como impulsionador, eu transformo isso em coragem para mim agir. Então, olhar para esse masculino do seu sistema familiar, seja você homem ou mulher, olhar para esse masculino é o que vai te dar coragem para fazer esses movimentos. Porque às vezes você tem é muito certa naquilo que você quer. Isso é muito claro para você, mas te falta coragem, te falta ação. Te falta um movimento para você chegar naquilo que você deseja. Então, olhar para os homens do seu sistema familiar e vê-los com coragem. Lembra que eu falei agora há pouco quem é sua família, de onde vieram? Minha mãe veio de Portugal, meus avós paternos vieram. Seu talvez seja os avós, os bisavós vieram de outro lugar. A coragem que eles tiveram. Só que muitas vezes quando você vai olhar para a história deles, você vê fracasso. Você não vê a coragem deles terem entrado no navio e atravessado o oceano e terem chegado em terras que não eram deles e desbravar. Ah, mas eu insisto em olhar porque conquistaram e perderam tudo. E você? A hora que eu olhar para esses movimentos e começar a ver o lado positivo das coisas, aí talvez a sua vida vai tendo um novo norte. Então a coragem, ela precisa vir para você descobrir
o seu eu através do autoconhecimento, porque muitos não vêm para o autoconhecimento porque falta coragem. Coragem de olhar para as minhas sombras, coragem de olhar para as minhas feridas, coragem de olhar para os meus contextos, coragem de me liberar e fazer diferente. Falta coragem. E daí essa falta de coragem de olhar para mim mesmo, vai faltar coragem para você fazer o que cabe a você. Você vai acabar às vezes falando sim para todo mundo, ou não dando limite, não afunilando para o seu objetivo. E é claro que se você não ser e não fazer, ter você não vai ter. O ter é a consequência de tudo. E muitas vezes a gente só quer, eu quero ter uma vida próspera, abundante, eu quero ter realização, eu quero ter saúde. O que eu sou e o que eu estou fazendo? Eu estou tendo coragem de olhar para aquilo que está me bloqueando de me realizar? Eu estou tendo coragem de olhar para aquela ferida da rejeição que eu carrego? Eu estou tendo coragem para olhar para o medo do abandono que eu tenho? Eu estou tendo coragem de olhar para essa codependência que me amarra num relacionamento tóxico? Por isso que a coragem para se tornar quem veio ser precisa fazer parte da sua vida. O primeiro passo é o autoconhecimento. E é claro, o orai, vigiai a todo momento. E é sobre isso. Ficou alguma pergunta aqui? Acho que não. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode perguntar. Se fez sentido também, essa live vai estar lá no feed daqui a pouco. Pode compartilhar, assistir novamente. Mas que você olhe pro seu masculino, pro masculino do seu sistema familiar, e olhe neles homens de coragem, para você começar a agir com o coração também. Talvez a exclusão desse masculino, ou ver os homens incapazes, faz com que você não tenha coragem para agir na vida. E aí você fica numa roda de faz algo, mas se frustra. Faz algo, mas inconscientemente você está querendo a aprovação. Faz algo por uma codependência. Reflita sobre isso. Gente, a live de hoje era isso. Tenha coragem de olhar para você mesmo e você vai descobrir dentro de você um ser maravilhoso. E vai começar a fazer coisas incríveis que talvez você nunca imaginou. Porque ao olhar para si, você vai descobrir os seus talentos, seus potenciais, vai levar isso para o mundo, e aí sim você vai ter aquilo que você deseja. Então, uma vida de coragem. De coragem para dar o primeiro passo e começar a olhar para si mesmo. Porque é aí que você vai ser inspiração para os que vierem depois. Os seus ancestrais agradecem e a sua descendência é beneficiada com isso. Então, um beijo grande e às 11 horas da manhã de hoje vocês vão me ver novamente com a Ivana, a Carol e a Bia, a live da Amit, isso mesmo, 4 mulheres aqui trazendo um pouco mais de conhecimento e hoje falando mais profundamente sobre ancestralidade. Eu só pincelei aqui algo de ancestral. Vamos falar ainda mais. É lá que está a nossa força. Cris, gratidão em busca dessa coragem. Isso mesmo. É um passo de cada vez. A busca do autoconhecimento é constante e diária. Você não precisa ter uma constância com a sua espiritualidade? Não é um orar e vigiar? Então isso também precisa fazer parte de você cuidar do seu emocional, cuidar do seu mental. Através do autoconhecimento. E daqui a pouco você se vê uma pessoa muito mais corajosa, muito mais determinada, muito mais focada, muito mais segura, muito mais confiante. E assim vai caminhando. Um beijo grande e até terça-feira que vem, às 7h20 da manhã. Um bom dia a todos.